de março, às 8 horas. Amém? Chega de anúncio, mas eu tenho mais uma, bem importante. Cadê o Douglas? Não podia esquecer dessa. Está aqui? Está lá em cima. Queridos, a gente teve um pequeno problema com os documentos, né, da ata nova. A palavrinha, agora a palavrinha tinha que ser extraordinário e foi impresso como ordinário, como reunião ordinária. E o cartório não teve misericórdia de nós, ele pediu para a gente fazer tudo de novo. Então a gente tem que pegar as assinaturas novamente. Então eu peço perdão, né, pelo inconveniente, mas nós precisamos da assinatura de vocês novamente essa noite depois do culto, tá bom? Vocês procurem o Douglas e você assine novamente, por favor, tá? A gente agradece de coração e peço mais uma vez desculpa pelo inconveniente. Acha que agora sim. Preparados, queridos? Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus? Nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho de Lucas essa noite. Jesus, o homem perfeito. O versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada nós vimos Jesus contar a parábola dos lavradores da vinha, né, que fala sobre a rejeição do Filho de Deus. E Jesus estava falando de si mesmo, né, que ele, o Filho de Deus, seria rejeitado pelo seu próprio povo. Mas essa noite nós veremos Jesus responder a uma pergunta muito capciosa, muito mal intencionada, feita a mando dos líderes religiosos, né, com o objetivo de condenar Jesus à morte, né, de prendê-lo e condená-lo à morte. Então nós vamos prestar muita atenção na resposta de Jesus, né, a esses homens maus, e vamos aprender com ele. Amém? Lucas capítulo 20, versículos de 20 a 26. Vamos ler juntos? Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Papai, obrigado, Senhor, Deus bendito e gracioso, por esse tempo tão bom na Tua presença com os meus irmãos, Senhor. Nós, Senhor, nos assentamos à Tua mesa essa noite para sermos alimentados pelo Senhor, pela Tua palavra que não volta vazia, Senhor, mas sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. E eu oro, Deus, que essa noite, Deus, nós sejamos fartos da palavra do Senhor. Que o Senhor fale, Deus, direto ao coração de cada um aqui presente. Tu conheces a luta, as necessidades, as aflições, Senhor, que cada um passa, Deus, melhor do que ninguém. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, venha sobre nós com o Teu Espírito Santo. Venha nos encher de Ti, Senhor. Venha, Deus, alinhar nosso coração com o Teu. Venha corrigir, Deus, o nosso coração mau, Deus, obstinado, Deus, teimoso. Eu oro, Deus, que o Senhor, que é Pai e disciplina o Filho que ama, tenha liberdade essa noite de fazer isso conosco. Venha trazer consolo àqueles que sofrem, Senhor, de alguma forma, Senhor. Ministra, Senhor, de acordo com cada necessidade de cada coração. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja glorificado essa noite. Amém. Amém.
O título da mensagem é Devolvam a Deus o que lhe é devido. Devolvam a Deus o que lhe é devido. Muito bem, vocês sabem que os líderes religiosos, Jesus já se encontrava em Jerusalém para a festa da Páscoa, ele seria crucificado, né, na sexta-feira, pagaria ali o preço dos nossos pecados. E a gente sabe que esses líderes religiosos queriam pegar Jesus depois da Páscoa, porque a Páscoa era um feriado muito especial lá em Jerusalém, e o número de pessoas triplicava, então era muita gente na cidade. Eles não queriam pegar Jesus durante a Páscoa, porque Jesus ele já estava popular nesse momento, as pessoas já falavam dele, as pessoas contavam dos seus milagres, os testemunhos já tinham alcançado todo mundo. Jesus ele foi recebido, né, dessa vez que ele chegou em Jerusalém, com hosanas, né? As pessoas jogavam palmas, estendiam seus ramos para que Jesus entrasse, reconhecendo Jesus como o Messias de Deus. E ele estava ensinando no templo todos os dias, e as pessoas estavam lá interessadas, né? Certas de que ali estava o Messias prometido por Deus. As pessoas estavam crendo em Jesus. Então, não tinha como os líderes religiosos pegá-lo ali, prendê-lo ali. Eles tinham que arrumar algum motivo, alguma acusação, alguma coisa que fizesse o povo ficar contra Jesus, alguma coisa que pudesse incriminá-lo fortemente, que ele não pudesse sair. Por exemplo, se ele fosse pego em alguma palavra contra o Império Romano, contra César. E é isso que eles vão tentar fazer dessa vez. Eles vão eles tentaram de todas as formas, né? Nós temos visto as estratégias deles, né, caírem, né, não darem nada, né? Mas dessa vez eles vão fazer isso. Eles elaboraram essa pergunta, né, bem mal intencionada, bem capciosa, para pegar Jesus de vez. E pelo que nós lemos, vocês já devem saber que eles se deram mal de novo, né? Mas vamos ver com detalhes essa passagem. Versículo 20. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Então eles já estavam apelando ao governador, eles não tinham nada, né, dentro das leis deles que pudessem incriminar Jesus, não se encontrou nenhuma palavra errada, né, nos lábios de Jesus, nada, nenhuma atitude errada, então eles não tinham como prender Jesus. Então eles estão falando, bom, o negócio agora vai ser pegar ele com alguma coisa contra César, contra o imperador, e aí então ele não vai ter chance. Então eles estavam a vigiá-lo, olha só, eles estavam vigiando ele 24 horas por dia, e de forma que eles, pensando ser espertos, eles mandaram espiões, né? Mandaram alguns homens disfarçados de justos, de pessoas que estavam realmente interessadas nos ensinamentos de Jesus. Então, esses espias, que o versículo 20 fala, eram homens pagos, né, pelos líderes religiosos. Vocês vão se fingir de interessado para fazer pergunta para ele, que ele vai cair, dessa vez ele não passa. Então, eles pagaram esses homens para que fizessem essa pergunta, e Jesus não escapasse dessa vez da condenação, da prisão e do julgamento de César. A gente sabe que o povo impediu esses líderes religiosos até então, né? Porque muitas vezes eles queriam pegar Jesus, mas o que a palavra de Deus fala? Por medo do povo, eles recuavam. Por medo do povo, não fizeram nada. Então, eles eram homens políticos, eram homens especificamente esses políticos, sem caráter nenhum, né? Porque eles não queriam perder o apoio do povo também, né? Então, eles tinham muito medo, eles tinham que tomar muito cuidado. Então eles queriam agora fazer com que o próprio povo se voltasse contra Jesus. Olha só, essa era a intenção desses homens, mudar a opinião do povo. Já que eles não podiam pegar Jesus por causa do povo, eles queriam mudar a opinião do povo contra Jesus. E a palavra para apanhar é interessante, ela significa distrair para emboscar. Então a palavra apanhar aqui é quando você distrai para dar o bote. Então olha só, que
Que coisa mais diabólica. Ou uma outra tradução para essa palavra é aquele que se esconde num lugar secreto para espiar, ouvir, apanhar ou matar. Então, era uma coisa muito diabólica o que esses homens estavam fazendo, ou armando, né, contra Jesus. Um estudioso bíblico chamado Adam Clarke, ele escreve sobre isso e ele diz o seguinte: sem dúvida que as pessoas mencionadas no texto eram homens de princípios inexistentes e foram contratados pelos fariseus maliciosos para fazerem o que tentaram em vão realizar. Então eles foram pagos para fazer alguma coisa, para tentar fazer alguma coisa que eles nunca iam ter sucesso, de manipular Jesus, de enganar Jesus, de distrair Jesus a fim de pegá-lo em alguma armadilha. Então eles estavam perdendo tempo e dinheiro aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13, diz lá que isso foi intencionado pelos fariseus e herodianos. Esses dois grupos não se davam bem. Os fariseus era essa seita, né, do judaísmo lá em Israel, que era uma seita bem rigorosa, né, e aqueles que davam o dízimo da folha da hortelã e tal, eles gostavam muito da aparência, né? Eles eram muito religiosos, muito legalistas e eram tudo sobre aparência, muito hipócritas, né? E os herodianos eram um grupo político que apoiava Herodes, por isso o nome Herodianos. Então eles eram judeus que eram bajuladores, né? Eu ia falar puxa-saco, mas já falei. Eles eram puxa-sacos do Herodes. Eles eram bajuladores de Herodes, eles estavam lá querendo manter Herodes no poder, eles queriam manter Israel debaixo do domínio romano. Então, esses grupos eles entravam em conflito constantemente, mas agora não é interessante que eles deram as mãos? As trevas se alinharam e agora estavam conspirando contra Jesus. Irmãos, é tão triste quando a gente vê, né, pessoas que se opõem toda a vida, agora unidas em prol de um objetivo comum que não é bom, né? Em prol de um objetivo comum que é mau, que é contra Deus. E isso é triste, né? Muito triste, mas infelizmente é muito comum, né? Infelizmente é muito comum. Como os inimigos se aliam contra o povo de Deus. Versículo 21. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Gente, você vai fazer uma pergunta para Jesus, você vai com tanto rodeio desse jeito, é claro que estava na cara que eles estavam mal intencionados, não é verdade? Eles iam fazer uma pergunta para Jesus e eles iam: ó grande mestre, ó sábio guru, sabe, essas coisas. E Jesus, sendo quem é, né, sendo Deus, olhando o coração desses homens, devia estar balançando a cabeça. E eles vêm com toda essa lisonja, vêm com toda essa bajulação, tentando manipular Jesus. Gente, Jesus não é inseguro, de forma que precise, né, de bajulação, de manipulação, de palavras bonitas. Não, Jesus, Ele é Deus e ponto. Ele é o Senhor, Ele não precisa disso. Ele não precisa de bajulação, Ele é super seguro e Ele não é tolo para cair nessa armadilha tão descarada. Então essa foi uma tentativa frustrada de manipular o Senhor, com esses elogios vãos, vazios. Versículo 22, é certo pagar imposto a César ou não? Então aqui está a pergunta deles. A pergunta deles é essa: é certo pagar impostos a César? Sim ou não, né? Eles só queriam essa resposta. E olha, eu quero que vocês se imaginem no lugar. Jesus está no templo, as pessoas estão em volta dele, está no templo de Deus, né? O templo que estão adorando a Deus, e ele está ensinando a palavra de Deus, e esses camaradas chegam com essa pergunta. Olha, é certo Jesus pagar imposto a César ou não? Irmãos, olha só que cilada. Eles queriam colocar Jesus ou contra o povo, se ele falasse sim, né? O povo, meu Deus, o povo, para você entender, eles estavam esperando esse Messias
há séculos. Só do final do Antigo Testamento até o Novo Testamento são 400 anos. Então, no mínimo, você imagina, o povo está sem ouvir de Deus por 400 anos. E aí, então, vem Jesus, vem João Batista anunciando, né, o caminho, o Cordeiro de Deus. Jesus chega, faz os milagres, se declara como o Messias de Deus, e o povo está lá. Agora, se Jesus fala, deem dinheiro para esse gentio, incircunciso, sem vergonha, que fica oprimindo a nação de Israel. Isso era a leitura que o povo teria se Jesus falasse sim. Eles iam se revoltar, mas eu pensei que você fosse o Messias, eu pensei que você estava debaixo da autoridade de Deus, e ele perderia todo o crédito com o povo nesse exato momento, que ele falasse sim. E aí eles iam conseguir colocar a opinião do povo contra Jesus, e Jesus cairia na armadilha deles. E aí eles, sem o povo para impedi-los, eles levariam Jesus e o prenderiam. Vocês estão entendendo? Então, na cabeça deles, eles estavam certos que iam conseguir isso. Mas se Jesus falasse não, aí Jesus estaria com outro problema, né? Porque imediatamente os oficiais romanos, que ficavam de olho em tudo que acontecia ali, principalmente na época da Páscoa, para que não houvesse uma rebelião, eles iam prender Jesus por insubordinação a César imediatamente. Jesus seria condenado à morte imediatamente por César, por insubordinação. E não era esse o plano de Deus, não é? Então, Jesus ele estava, né, aparentemente sem uma resposta, né? Porque o sim ou não dele o traria problemas. Versículo 23. Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse. Então, olha só, o versículo 23 fala que Jesus percebeu toda a encenação, Jesus percebeu todo aquele teatro e falou com eles. Irmãos, não é verdade, se fosse nós, diante desse teatro todo, a gente já mandava se catar, não é? Alguma coisa assim? A gente não ia nem perder tempo, não é? A gente não ia perder tempo falando, não. Mas Jesus, ele pacientemente ouve, ele ouve o que esses camaradas estão falando de forma insincera, não sincera, de forma para querer prejudicá-lo, e então ele responde. Acho que isso nos ensina alguma coisa. Isso não quer dizer, irmãos, que Jesus ele tem o sangue de barata, né? A gente chama, essa pessoa tem sangue, eu não tenho sangue de barata. Isso não quer dizer que Jesus tem sangue de barata. Aliás, é uma expressão muito cômica, né? Sangue de barata. Não sabia que barata tinha sangue, mas tá bom. Não é isso. Jesus, ele está demonstrando para nós mansidão. O que é mansidão? É força sob controle. E Deus quer que a gente seja manso. Ele promete a terra aos mansos. E mansidão não é ser bobo. Mansidão não é ser trouxa, né? No popular, né? Não. Ser manso é ter o poder. Jesus, ele tinha o poder de consumi-los imediatamente. Jesus, ele podia falar uma palavra, ou sem palavra nenhuma, eles poderiam cair duros ali, porque ele é Deus, ele tem o poder na mão dele. Você repara que lá no Getsêmani, quando foram prender Jesus, que eles chegaram afoitos para prendê-lo, né? E eles perguntam, quem é Jesus, quem é? Ele só fala isso, sou eu. Todo mundo cai, pá, cai no chão. Ele só falou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Jesus falou, eu sou eu. E eles caíram. Então Jesus, ele tem poder. Não se trata de falta de poder. Não se falta de, ele não tem coragem. Ele não. Não, ele pode. E ele pode fazer o serviço muito bem feito. Trata-se de mansidão. De ter domínio sobre o teu poder. Ter domínio sobre a tua força. Ter domínio sobre aquilo que você é capaz de fazer. Ter domínio sobre aquilo que você é capaz de falar e que vai magoar, e vai ferir, vai humilhar, e vai trazer toda a atenção
e a glória para a tua carne. Jesus, ele não se deixou levar, ele nunca se deixou ser vencido pela carne, embora em corpo humano, né, embora em carne, ele nunca se deixou vencer pela carne. E é por isso que ele tinha esse poder, né, sob controle. Ele podendo esmagar aqueles homens, ele ouve pacientemente eles e responde de acordo. Veja que ele não dá nenhuma palavra falsa, fingida para eles. Ele responde de acordo. Ele é sincero, ele é verdadeiro. Mas ele ouve pacientemente e responde sinceramente. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para viver nesse mundo cruel, mau, exercendo essa mansidão de Deus, tendo essa força sobre controle. Você é capaz de humilhar a pessoa, você é capaz de pisar nela, você é capaz de pôr ela no lugar dela, você é capaz de esmagar ela, você tem poder para isso, você tem coragem para isso, você tem vontade para isso, mas você escolhe não fazer. Você escolhe não fazer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Mas eu imagino, irmãos, o Jesus pensando algumas perguntas, e eu vou falar para vocês. Eu imagino Jesus pensando assim: por que vocês me testam? Não é? Por que vocês me testam? Ou, por que vocês me testam quando vocês sabem que vão perder sempre? Não dá para imaginar Jesus pensando: por que vocês me testam sabendo que vocês vão perder sempre? Ou então, por que vocês não se rendem a mim? Eu sou o Senhor, eu estou aqui. Abra o coração para mim, me deixe entrar no seu coração, creia em mim. Eu posso imaginar Jesus pensando isso, com misericórdia por aqueles homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser misericordioso como Ele é misericordioso. Versículo 24: mostre em mim um denário. Jesus então pede um denário. Um denário era uma moeda, né, uma moeda de prata equivalente ao salário de um dia, né, de um trabalhador comum, trabalhador braçal. Mostre-me um denário. E ele, pegando essa moeda, esse denário, ele diz o seguinte: de quem é a imagem e a inscrição que há nele? Olha como Jesus responde a esses homens que querem matá-lo. Dá uma moeda. De quem é essa imagem na moeda? Ele fala: de que nome está escrito nessa moeda? É isso que Jesus está falando. Me dá uma moeda. De quem é essa foto aqui na moeda? De quem é o rosto que está aqui? E que nome está escrito aqui nessa moeda? Foi isso que Jesus perguntou para eles. Antes da gente seguir, eu tenho que falar algumas considerações. Jesus, ele elevou aquela conversa que poderia ser apenas política, mas Jesus trouxe para a área espiritual. Jesus agora permite que eles considerem o relacionamento deles com Deus, o reino de Deus, e o relacionamento deles com o Império Romano, com o reino dos homens. E Jesus agora estabelece uma comparação entre o reino de Deus e o reino dos homens, ajudando eles a pensar, trazendo eles a uma reflexão sobre aquela cegueira que eles estavam falando. Jesus é incrível. E nesse denário, se você é curioso, tinha a seguinte inscrição: Tibério César, filho do divino Augusto. E tinha a cabeça o rosto, né, do imperador romano Tibério, nessa época. Versículo 25, a resposta deles: de César, responderam eles. A foto é de César. De quem é essa cara nessa moeda? É de César, é do imperador, eles responderam. Aí vem Jesus: então, meus caros, por que vocês não levam para o César o que é dele? É a foto dele que está aqui? É o nome dele que está aqui? Então devolvam para ele o que é dele. Mas deem a Deus o que é de Deus. A palavra dar aqui significa devolver.
É como se eles estivessem pagando uma dívida, né? Em outras versões vocês vão entender essa variação. Quando Jesus fala, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está falando, devolve a César o que é dele e devolve a Deus o que é dele. Essa moeda tem a cara do César, tem o nome dele, então devolve para ele o que é dele. Mas deem a Deus o que é dele. E agora nós temos muitas considerações sobre isso. Isso é um ensinamento muito profundo que eu de verdade espero que você esteja aberto para ouvir. Mas eu quero começar com isso. Jesus ele estava falando da mesma forma que essa moeda aqui, né, tem impressa nela o imperador, o dono dela. Vocês, cada um de vocês, tem impresso na alma o DNA do Criador de vocês. Cada um de nós é criação de Deus, foi feito por Deus para a glória de Deus. Jesus está falando para eles, olha, vocês vão devolver para o César o que é dele e vão devolver a Deus o que é dele. A vida de vocês tem dono e é o Senhor Deus. Vocês devem devolver a Ele o que é direito dele, o que é responsabilidade de vocês diante dele. É profundo demais isso, irmãos, é profundo demais e a gente vai mergulhar nisso agora, com a graça de Deus. Então Jesus ele responde com uma sabedoria esplêndida, a resposta perfeita, e ele faz eles pensarem sobre a responsabilidade espiritual que eles têm para com Deus e a responsabilidade civil que eles têm para com as suas autoridades. Nós temos, irmãos, responsabilidades civis com as nossas autoridades e nós temos responsabilidades para com o nosso Deus, o nosso Criador. Inclusive, né, isso que Jesus está ensinando aqui, isso é uma outra lição que a gente tira daqui. Se nós devemos a Deus, né, obediência, respeito, honra, nós devemos entender que a palavra de Deus também nos ensina em Romanos capítulo 13, que nós devemos submissão às autoridades. Isso significa que nós podemos não gostar de quem está lá, e nós não vamos concordar com tudo que eles falam, com todas as leis que serão estabelecidas. Contudo, porque nós agradamos a Deus e não aos homens, nós vamos nos submeter a essas leis, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que Jesus está ensinando. Você não vai se armar um motim e se uma rebelião com a primeira coisa que você não gosta. Isso eu não gostei, isso está infringindo os nossos direitos. Você vai glorificar a Deus se submetendo às autoridades. Mas existe um limite? É claro que sim, né? Se a autoridade te obriga a pecar, é claro que você não vai pecar. O que é que a gente aprende na palavra de Deus? Antes devemos obedecer a Deus do que aos homens, não é verdade? Mas enquanto você não é obrigado a pecar, a negar Jesus como Senhor e Salvador, você deve a Deus submissão às autoridades. Mas esses impostos são muito injustos, e eu concordo com você, nunca vi um país para pagar imposto como o nosso, né? Tem muita coisa aí para se mexer e trabalhar, eu concordo com você, mas nós devemos pagar nossos impostos, de acordo com a palavra de Deus nós devemos, para glorificar a Deus, e sermos cidadãos de bens, cidadãos que são exemplos para outros que estão à nossa volta. Então nós somos abençoados, nós somos o povo mais abençoado de Deus, né? O povo que conhece a Cristo como Salvador. Nós sabemos que a nossa cidadania está no céu, não é na terra, mas a Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra, e enquanto nós somos peregrinos na terra, nós temos responsabilidades civis, e a palavra de Deus nos ensina isso. Até os exilados da Babilônia, a palavra de Deus fala lá através do profeta Jeremias, olha, trabalhem, plantem vinha, né? Busquem a paz da cidade, busquem a prosperidade da cidade. Então, irmãos, não adianta nós pensarmos, nós somos cidadãos dos céus, e fazer de conta que a gente não tem responsabilidades na terra, né? Que a gente não tem um chefe, que a gente não tem autoridades, leis, governador, prefeito. Nós temos, e nós devemos obediência a todos eles, porque toda autoridade existe porque Deus estabeleceu.
porque Deus colocou esse homem lá. Se ele está fazendo alguma coisa errada, é entre ele e Deus. Deus vai lidar com ele. Aliás, a palavra de Deus é muito forte em relação à liderança por isso, porque nós vamos nos acertar com Deus. Ai de nós se nós oprimirmos o outro, ai de nós se nós tratarmos o outro de forma indigna. É com Deus que a gente vai se ver. Então a gente não tem que se preocupar. Isso é injusto. É injusto e tem muita coisa. A vida, né, é muito injusta, né? No mundo tereis muitas aflições. Jesus já falou, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos nos submeter a essas autoridades e nós vamos cumprir os nossos deveres civis. Jesus está nos ensinando isso aqui. Então, eu quero ler 1 Pedro 2,17. Pedro, ele coloca dessa forma tremenda. Ele fala, temam a Deus e honrem ao rei. Se você quer temer a Deus, você vai honrar ao rei, né? E nós devemos honra a quem honra, honrar a quem merece honra, e Deus quer que a gente faça isso. Um estudioso bíblico chamado Morris, ele escreveu assim: Jesus está dizendo que somos cidadãos do céu e da terra ao mesmo tempo, só que da terra é passageiro, né? Do céu é eterno. Então a gente vai suportar as aflições temporais da terra, na esperança de que tudo isso vai passar um dia. Então, queridos, mesmo que você não goste da pessoa que está no poder, você respeita o cargo que ela ocupa, né? E porque o cargo foi estabelecido por Deus, né? E é por isso que você respeita e se submete. Se você quiser ler Jeremias 29:7, diz lá, né, o que Deus fala ao povo, né, nessa terra estranha e hostil, como eles deveriam se comportar. Você pode ler sozinho. Muito bem, mas olha só, a imagem de Deus está gravada em nós, né? E as pessoas, cada irmão que você olha, você vê ali Deus, né? A imagem do Criador. E isso deve mudar bastante o modo que a gente trata um ao outro, né? O respeito que a gente tem um pelo outro. E isso a gente tem que refletir também. Daniel, irmãos, ele foi um grande exemplo para nós, Daniel e seus amigos. Se você ler o capítulo 1 do livro de Daniel, ele foi levado, né, para a Babilônia. E era a Babilônia, gente. Você quer saber um lugar perverso, um lugar cheio de pecado? Era a Babilônia. Muitos ídolos, né, o paganismo correndo solto, cultos a deuses pagãos, templos, né, construídos para a adoração de deuses, e prostitutos e prostitutas cultuais, né, as pessoas iam se prostituir para adorar o Deus deles. Então toda aquela perversidade não era muito diferente dos nossos dias, mas Daniel é um exemplo para nós, porque ele escolheu não se contaminar com aquela perversidade à sua volta, de forma que ele, um homem temente a Deus, né? Um crente, né? Um homem que não é crente no falar, que não fica blá 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 enchendo a paciência dos outros, mas que vive, que tem caráter, que tem comunhão com Deus, que tem integridade. A sua integridade era tal que o rei queria que ele fosse o conselheiro dele. Daniel se tornou esse homem. E é claro, né, que a gente lê o livro e a gente sabe o quanto isso causou inveja nos outros e tentaram jogar ele para os leões comer e não deu certo, porque o Deus de Daniel estava com ele e não deixou os leões o devorarem. Irmãos, quando nós, né, nos propomos a viver nesse mundo, ainda que de forma temporária, né, mas com integridade, com reverência a Deus, com temor a Deus, querendo ser luz nas trevas, fazer a diferença, né, brilhar mesmo Jesus, Deus, Ele vai usar as nossas vidas além do que nós podemos imaginar, além do que nós podemos sonhar, irmãos, porque nosso Deus é assim. Então, tudo volta para o coração, né? Como está o seu coração, né? Você busca um relacionamento íntegro com Deus, né? Deus vai usar você.
E o verbo, esse verbo, né, eu falei já, né, o dar significa devolver, e é o mesmo verbo usado para pagar uma conta ou liquidar uma dívida. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, é como se nós devêssemos essa obediência, esse respeito, dar a Deus a glória. Nós fomos criados por Deus, para a glória de Deus, e quando nós não queremos viver de maneira a dar a Deus a glória, nós não estamos cumprindo o propósito, né, que Deus nos criou para viver. Então é tremendo, né? Todos nós temos a imagem de Deus impressa em nós, e isso significa que nós pertencemos a Deus, que nós não pertencemos a César. Olha que libertador. Ter a imagem de Deus em você significa que você pertence a Deus e não a César. Mas mais do que isso, significa que você não pertence nem a você mesmo. Não é glorioso isso? Ter a imagem de Deus em você significa que você pertence a Deus e não a César e nem a você mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. Clark, novamente, ele escreve sobre isso e diz o seguinte: Jesus estabelece os limites, regula os direitos e distingue a jurisdição do reino dos céus e do império terreno. A imagem dos príncipes estampadas em suas moedas indica que as coisas temporais pertencem a todos os seus governos. A imagem de Deus estampada na alma denota que todas as suas faculdades e poderes pertencem ao Altíssimo e devem ser empregadas ao seu serviço. Então, ter a imagem de Deus estampada em nós significa que nós temos um dono, que o Senhor é o nosso dono, e que tudo que temos e que somos pertence a Ele, é devido a Ele, deve ser para Ele. Eu fico imaginando se os judeus tivessem dado a Deus, né, a glória que lhe era devida, eles jamais teriam que dar esses impostos a César. Deus não permitiria. E o mais interessante, nessa resposta de Jesus, ele faz a distinção entre o Estado e a religião, entre o Estado e a igreja. E eu quero ler para você. Nós chamamos isso de Estado laico, né? Significa que o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Então, oficialmente, né, o governo ele não tem esse direito. Nós nos submetemos às autoridades e as autoridades não têm o direito de intervir na nossa fé. Amém? Não tem o direito de intervir na nossa fé. Glória a Deus por isso. Versículo 26, e não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Então, imagina a cara desses espias, né, pagos para pegar Jesus. Depois dessa resposta, eles ficaram em silêncio, eles ficaram sem palavras, literalmente, eles não sabiam o que falar com a resposta que Jesus deu, eles não tinham o que falar, não tinham o que fazer, e eles ficaram admirados com a resposta que Jesus deu. Eu oro que Deus nos dê sabedoria, a gente sabe disso, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente, sem reservas, e nós precisamos de muita sabedoria para o nosso dia a dia. É claro que em Lucas 23, versículo 2, você vai ler lá que esses espiões, eles falam mentira, né? Eles falam que Jesus falou para não pagar imposto a César. Eles mentem porque eles não tiveram sucesso, então eles vão se valer da mentira. E é claro que tudo estava dentro do plano de Deus, porque embora os líderes religiosos quisessem prender Jesus depois da festa, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi preparado para isso. Ele sempre existiu para isso, né? Antes da fundação do mundo, Jesus ele tinha que morrer no dia da Páscoa, na sexta-feira, e ressuscitar no domingo, para a salvação e libertação de todos nós, os que cremos nele. Então não tinha que ser depois da Páscoa, tinha que ser durante a Páscoa. Agora, para a gente encerrar, queridos, eu quero só meditar numa coisa. De tudo isso que nós falamos, o final do versículo 25, ele tem que ficar
gravado no nosso coração, né? Quando Jesus fala devolva a César o que é de César, e ele completa, e devolvam a Deus o que é de Deus, nós temos que refletir um pouco mais nisso, devolver a Deus o que é de Deus. Eu fiz algumas perguntas para a gente meditar. Será que você tem dado a Deus o que lhe é devido? Né? Será que você tem devolvido a Deus o que é de Deus, o que cabe a você devolver a Deus? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. É certo que se a gente tiver que devolver tudo que é de Deus, a gente vai devolver o ar, porque até o ar que nós respiramos vem de Deus, não é? Tudo que nós temos vem de Deus. Mas o que é de direito de devolver, o que é devido a Deus com o ar que Ele nos deu para viver? E se nós temos o privilégio de conhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, você se considera o homem e a mulher mais feliz do mundo, mais abençoado do mundo. Significa que ainda mais responsabilidade você tem para com Deus, não é verdade? De devolver a Ele o que lhe é devido. E as outras perguntas que eu fiz são essas: quem é o dono da sua vida? Quem é o rei do seu coração? A quem você presta contas? Para quem você vive? Eu faço essas perguntas para que a gente reflita se a resposta é eu ou a resposta é o Senhor, é Deus. Porque se for eu, a gente precisa colocar Deus, né? A gente precisa que seja o Senhor. Lembra que na semana passada a gente viu Jesus falando a parábola da vinha, e foi interessante, na comunhão a gente comentou exatamente disso, né? Na comunhão dos lares da última quinta. A vinha é dele, ele é o dono da vinha. De quem é a sua vida, né? A sua vida é dele. Você deve a ele o ar que respira. Nós devemos os frutos dessa vinha ao nosso Deus, que é o dono da vinha. Então eu separei 4 coisas finais para a gente poder meditar, tá bom? E louvar a Deus. Nós devemos devolver a Ele o nosso coração. Provérbios 23, 26 diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Deus, Ele pede o nosso coração. Nós devemos o nosso coração ao nosso Deus. E quando a gente fala de coração, fala de mente, de pensamentos, fala de alma, fala de sentimentos, de emoções, de tudo. Tudo que você é, né? Você se renda a Ele, né? Se entregue a Ele, né? Nós devemos devolver a Ele todos os nossos planos. Todos os nossos planos. Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só, consagrar ao Senhor é entregar ao Senhor, é devolver ao Senhor tudo o que você faz. Ah, eu tenho um plano disso e aquilo, e eu já sei o que eu vou fazer amanhã e a semana que vem e o ano que vem, está tudo resolvido. Entregue ao Senhor. E esse entregar é confiar ao Senhor, é fazer para Ele, e você vai se dar bem. Faça isso, e a promessa de Deus é que você vai se dar bem. Nós devemos devolver a Ele toda a nossa vontade. Ai, essa daí também é difícil, né? Não tem nenhuma fácil, tá? Nossa vontade Mateus 6,10 diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, Jesus, ele chorou no Getsemane, suou gotas de sangue, e ele falou que seja feita a tua vontade. Ele falou para o Pai, não a minha. Ele nos dá o exemplo. Irmãos, vamos ser bem sinceros, nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, quase nunca, né? Vamos ser sinceros, de verdade, nunca é. A nossa vontade nunca é a vontade de Deus, humanamente falando não é. A nossa carne, ela luta contra o Espírito. A gente quer fugir de compromisso, a gente quer fugir
se dedicar a Deus, de buscar a Deus, de ter compromisso a meditar na palavra de Deus, de ter tempo de oração, tempo de comunhão, em servir. Nós queremos fugir porque nós queremos viver para nós. Então, assim, você sabe muito bem disso. Então, eu amo que Jesus, ele nos ensinou a orar, entendendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa carnalidade, o quão forte a nossa carne é. Ele fala, ora, começa com oração. Começa a pedir para Deus, pelo menos. Senhor, venha a nós o teu reino. Governa a minha vida. Governa meu coração. Toma as rédeas, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Não a minha, a tua vontade, Senhor. Começa pedindo, irmão. É difícil fazer? Então começa pedindo. Começa pedindo. Começa pedindo. E peça de coração, e peça com sinceridade. Peça mesmo que você fale, Senhor, eu não tenho essa vontade, mas eu estou te pedindo. Coloca no meu coração a tua vontade, Senhor. Transforma a minha vontade na tua vontade, Senhor. E por último, devemos devolver a Deus toda a nossa devoção. Devoção, fazer do Senhor o objeto do nosso afeto, daquilo que nós vivemos para agradar, daquilo que nos dá sentido para viver, daquilo que nós não queremos nos separar um só segundo. Mateus 22, 37 fala, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse amar ao Senhor é ser tão grato pelo amor de Deus, porque nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E a menos que você receba do amor de Deus, você não tem como amá-lo de volta. Mas se você recebeu do amor dele, se Ele derramou do amor dele pelo Espírito do Espírito Santo que Ele deu para você, para habitar em você, que é Deus habitando em você, que guia você na vontade de Deus, que ensina você a vontade de Deus, que consola você no momento das dificuldades, é aquele que é o amigo para todas as horas, o Paracletos, que você vai se apoiar nele e ele vai te ajudar, vai carregar você até a linha final, até você estar face a face com o Senhor. Peça ajuda deles. Peça ajuda dele, se renda a Ele. Tenha o Senhor como seu melhor amigo, como aquela pessoa que é mais querida de você. E você vai ver o seu coração ser transformado. Esse é o que eu tinha para compartilhar com vocês essa noite, irmãos. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, eu te louvo por essa noite. Eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo pelo poder do teu Santo Espírito no nosso meio. Obrigado, Jesus, por não nos deixar órfãos, por nos dar o Consolador, por nos dar o Ajudador, por nos dar esse Conselheiro que nos ensina, que nos guia na verdade, Senhor, que nos lembra da Tua Palavra, que nos capacita, que nos dá o poder para viver a Tua Palavra. Senhor, o Senhor conhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o Senhor conhece a nossa pecaminosidade, o Senhor conhece a nossa maldade. Contudo, o Senhor foi paciente, bondoso para conosco, misericordioso. O Senhor nos deu o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Senhor, o Senhor é quem diz, aquele que não poupou o seu Filho, não vos dará com ele de graça todas as coisas. Oh meu Deus, nos ajuda a alinhar nossos pensamentos, nossos corações, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos devolver ao Senhor aquilo que te é devido, Senhor. Nós queremos devolver nosso coração, Senhor, nossos planos, ó Deus. Nós queremos devolver a Ti, Deus, a nossa devoção, Senhor. Nós queremos devolver a Ti, Deus, tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno
de todo o louvor, de todo o nosso amor, Senhor. Continua a operar em cada coração essa noite, Senhor. E eu peço que se há alguém em nosso meio que não conhece Jesus como Senhor e Salvador, que não tem a certeza da salvação eterna, que o Senhor se revele a essa pessoa, que essa noite, essa vida, abra o coração para Ti, creia que Jesus Cristo é vivo, venceu a morte, ressuscitou e está aqui para ser Senhor do nosso coração, para ser o Rei da nossa vida, para nos guiar por um caminho maravilhoso, de paz, de bênção, Senhor, de alegrias eternas, Senhor. Esse mundo é difícil, esse mundo é cheio de aflições, mas o Senhor nunca nos deixa e nunca nos abandona, Senhor. O Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor não nos deixa desamparados, Senhor. Obrigado pelo Teu infinito amor, Senhor. Enche os nossos corações, Deus, enche a nossa mente. Traga, Deus, a nossa mente, Deus, as coisas do alto, Senhor. Eu oro isso essa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.